Então, nesse vídeo vamos resolver algumas questões aqui da banca CESP ou SEBRASP, né? Essa banca tem essas duas nomenclaturas aí. Então, vamos lá. Primeira questão. A correção gramatical e a coerência do texto, tal, né? Aqui é o códigozinho do texto. Seriam mantidos se a palavra tangível fosse substituída por. Então, eu não trouxe o texto porque, de fato, o texto não importa para a gente. O que a questão quer saber é se você sabe o sinônimo da palavra tangível, né? O que é uma coisa tangível? É algo que a gente pode tocar, que a gente pode pegar, apalpar. Então, o tangível é o mesmo que palpável, tá? O gabarito aqui é o item A. Intocável é o antônimo, né? Uma coisa tangível, eu posso pegar, intocável não posso pegar. Então, algo intangível é algo intocável. O item C, intátil, também é algo intocável, tá? São sinônimos. Intocável e intátil são sinônimos, são coisas intangíveis. Atacável é algo que eu posso atacar. E abstrato é algo, o antônimo de concreto, né? Quando a gente estuda português, a gente vê os substantivos concretos e abstratos. Então, um exemplo de algo abstrato, que são os sentimentos, as emoções, por exemplo, a alegria, a felicidade, é algo intangível, né? É uma coisa que eu não posso pegar, não é uma coisa concreta. Então, também não se encaixa aqui, né? Então, de fato, nosso gabarito é o item A. Tangível é sinônimo de palpável, tá? É algo que eu posso tocar, pegar. Próxima questão. No terceiro parágrafo do texto, né, aqui o código do texto, o termo o em o escolher refere-se a. Então, na linha 22, eu trouxe aqui o pedacinho do texto, né, ó. Esse ozinho aqui está onde? Bem aqui, ó, o o de o escolher. Então, a frase aqui, ó, o cidadão, vou começar a frase por aqui, tá, ó. O cidadão não desfruta do direito básico de escolher o seu governo ou o direito de o escolher regularmente. Então, esse O aqui, ele está se referindo a quem? Aqui, quando ele fala, ó, o cidadão não desfruta do direito básico de escolher o seu governo ou do direito de o escolher regularmente. O que é que vai ser escolhido aqui? O seu governo. Então, esse O, ele está fazendo referência ao seu governo, certo? Ó. Então, o cidadão, ele não desfruta do direito de escolher o governo ou de escolher esse governo de forma regular, de escolher esse seu governo regularmente, certo? Então, o nosso gabarito é o item E. Novamente aqui, tá? Ó, só para confirmar o gabarito, né? Item E, o seu governo. Então, esse Ozinho aqui, né, está retomando a seu governo. Próxima questão. Mães, pais, filhos, outra família e amigos, todas as pessoas são a felicidade de alguém, porque a solidão é uma perda de sentido que faz pouca coisa valer a pena. Na solidão só vale a pena tentar encontrar alguém. O resto é tristeza. A tristeza a gente respeita e deita fora. A tristeza a gente respeita e na primeira oportunidade deita fora. É como algo descartável. Precisamos de usar, mas não é bom ficar guardada. No texto, a expressão deita fora significa o mesmo que. Então, deita fora, né? Ele é citado aqui e é citado bem aqui. Então, a tristeza a gente respeita e deita fora. A tristeza a gente respeita e na primeira oportunidade deita fora. O que é que quer dizer esse deita fora, né? Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar nessa expressão deita fora. Mas lendo aqui, continuando a leitura, né? Quando ele diz aqui, ó, é como algo descartável, né? Quando ele fala aqui, ó, é como algo descartável. Se você não conseguir interpretar no comecinho aí da questão da frase, né? Continuando aqui, ó. O que é uma coisa descartável? É uma coisa que você usa e joga fora. Né? Então, ele diz, é como algo descartável. Então, é como algo que você utiliza ali um tempinho e depois joga fora. Então, o nosso gabarito, ó, é o item C, né? Deita fora. Aqui ele citou duas vezes. E aqui, o que remete, né, a descartável é algo que você usa e joga fora. Próxima questão. No trecho, atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. Então, a palavra atordoada, né? Aqui a palavra atordoada, poderia ser substituída sem alterar os sentidos do texto pela palavra. Então, novamente, né, essa banca gosta de cobrar aí sinônimos, né, o significado das palavras. Você tem que ter bastante conhecimento aí de palavras, né, de sinônimos.
Então, é importante a leitura. Então, qual é o sinônimo aqui de atordoada? Lúcida. Não, lúcida é uma pessoa que está aí em plena capacidade aí na lucidez, né? Plena capacidade de entendimento, uma pessoa sensata. E aqui ele falou, né, ó, atordoada, custei reconhecer. Então, você entende que essa pessoa não está muito ali no sentido lúcido, né? Não está muito, se ela custou a reconhecer, tem alguma coisa que não está legal. Então, lúcido não é. Veloz também não, né? Se custou a reconhecer, demorou. Então, também não está veloz. Poderia ficar em dúvida entre sonolenta, né? A pessoa custou a reconhecer o quarto, né? Por conta que estava com sono. Mas vamos ver as outras, né? Atônita, poderia ser. E tímida, né? Tímida não. Então, a gente elimina aqui o item A, B e E. Tímida não tem nada a ver. Então, você poderia ficar em dúvida entre C e D. Então, é importante você saber os sinônimos, né? Atordoada é a mesma coisa que atônita, tá? Então, eu trouxe aqui alguns outros sinônimos, né? Ó, o nosso gabarito é o D, atônito. Sinônimos, palavras semelhantes, ó, perplexo, abismado, admirado, assombrado, atarantado, atônito, né? Que é o item C, que é a questão, ou aliás, o item D, que a questão trouxe, e atúrdido. Então, atordoado, você vai substituir por atônito, aqui na questão, né? E a frase vai continuar com o mesmo sentido. Então, vamos aqui para mais uma questão. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o trecho. Eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. Assinale a opção em que a proposta de reescrita apresentada está correta gramaticalmente e mantém o mesmo sentido, né? E mantém o sentido. Então, aqui a frase começa bem aqui, né? Eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. Então, aqui você, novamente, sinônimos, né? O que são rios caudalosos? O que é uma coisa caudalosa? O que é um rio caudaloso? É um rio abundante, é um rio com grande quantidade de água. Então, lendo aqui nas opções, ó, quando ele diz, eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios ressecados. Não, porque a gente viu que é algo que tem grande quantidade, né? Caudaloso é abundante, em grande quantidade. Então, ressecado não. Eu me perguntei se no rosto de minha mãe havia olhos ou rios azuis. Também nada a ver, azuis, né? Ó. Item C. Eu me perguntei se existiam olhos ou rios abundantes no rosto de minha mãe, né? Abundantes, ó. Abundantes, que seria aqui o sinônimo de caudaloso, né? Rio caudaloso é um rio abundante. Então, nosso gabarito é o item C. O item D, eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ensolarados, também nada a ver, né? Ensolarados aqui, tem a ver com o sol, não com caudaloso. E eu me perguntei se os olhos de minha mãe estavam em sua face, também nada a ver. Então, de fato, nosso gabarito é o item C, rios caudalosos, rios abundantes. Então, você está vendo aí que a banca gosta de cobrar bastante, né, sinônimos. Mais uma aqui. Assinale a opção em que a palavra apresentada está corretamente grafada. Então, aqui eu trouxe as palavrinhas, né, grafadas corretamente, ó. O item A, através. O erro aqui é porque ele colocou com Z e a palavra é com S, né? Aqui separando as sílabas, é uma trissílaba e é oxítono. O item B, obedecer. A questão trouxe com esse S, não tem, tá? É apenas o C. Então, é uma paroxítona, aliás, é uma polissílaba, né? Dividido em 4 sílabas, polissílaba. E é uma palavra oxítona. O item C é o nosso gabarito, está correto, projeto, trissílaba, e é uma paroxítona. O item D, mesa, essa daqui eu acredito que ninguém iria marcar, né? Mesa com Z, jamais, é com S, uma paroxítona. De sílaba, né? Separa a sílaba em duas, é de sílaba. E o item E, sintonizar, que a questão trouxe com S e é com Z, tá? Aqui são os errados, né? Z, ó, não tem S, que tá com Z, que tá com S. Então, o correto é aqui com S, C, S e Z. Então, sintonizar é uma oxítona. Próxima questão. Assinale a opção que apresenta a frase correta do ponto de vista gramatical e ortográfico, né? Ó, tanto gramática e ortografia. Então, vamos aqui começar pelo item E, tá? Começar do final para o começo, invertido. Item E.
Há pessoas no mundo que precisam usar óculos para enxergar o amor próprio. Aqui ele trouxe precisam com Z e precisam é com S. Então, a gente já elimina o item E. O item D. Há pessoas no mundo que precisam usar óculos para enxergar o amor próprio. Aqui ele trouxe ão, que está errado, né? O verbo haver no sentido de existir é impessoal, então ele fica no singular. O correto é há pessoas. Então, a gente já elimina o D. O item C. Há pessoas no mundo que precisam usar óculos para enxergar. Ó, aqui ele trouxe enxergar com CH e enxergar com X. Então, a gente já elimina o item C. Então, a gente fica entre A e B. O item B. Há pessoas no mundo que precisam usar óculos para enxergar o amor próprio. O item B é o nosso gabarito. E o item A. Há pessoas no mundo que precisam, ó, aqui é precisam, tá? Tem que fazer a concordância, né? Há pessoas que precisam usar óculos para enxergar o amor próprio. Então, esse é o erro do item A, né? Então, nosso gabarito, de fato, é o item B. Há pessoas no mundo que precisam. Você vê aqui que tem a concordância, né? Há pessoas que precisam, tá? Próxima questão. De acordo com o último quadrinho dessa tirinha, os livros podem ajudar as pessoas a. Então, o que é que diz aqui o último quadrinho? Livros podem nos ajudar a criar empatia. O que é empatia, né? Que é a palavrinha empatia. Empatia é você se colocar no lugar de outra pessoa, tá? É você não estar passando por aquela situação difícil que a pessoa está, mas mesmo assim você consegue se colocar no lugar daquela pessoa e compreender o que ela está passando, né? Você consegue emocionalmente saber o que aquela pessoa está passando, mesmo você não estando naquela situação. Então, o item A, compreender o estado emocional de outra pessoa e compartilhar desse sentimento é o nosso gabarito. O item B, ser mais invejoso, não, nada a ver. O item C, gostar dos personagens, nada a ver. O item D, ó, não se preocupar com os sentimentos de outras pessoas, é justamente o contrário, né? Você não é exatamente se preocupar, mas é você se colocar, né, no lugar daquela pessoa. E o item E, ser mais bem-humorado, também nada a ver. Então, nosso gabarito, o item A, sem dúvida, né? Compreender o estado emocional de outra pessoa e compartilhar desse sentimento. Então, mesmo você não estando naquela situação, você consegue se colocar no lugar daquela outra pessoa. Próxima questão. Assinale a opção que apresenta a frase gramaticalmente correta. Então, o item A, faz 2 anos que saí do emprego. O erro do item A é que ele colocou fazem, né? Aqui é faz, ó. O verbo fazer, né, aí no sentido de tempo decorrido, né, o tempo aí passou, já tem 2 anos, então ele é impessoal, então é faz 2 anos, tá? Quando tiver essa ideia de tempo decorrido, ele fica impessoal. O item B, Beatriz e eu gostamos de ir à praia, correto, né, a crasezinha aqui está certa. A crase, são muitas regras de crase, né, no caso aqui, quem gosta de ir vai a algum lugar, né? Então, é artigo, preposição mais artigo. Muita gente usa uma regrinha da crase que é substituindo por uma palavra masculina, né? Ó, por exemplo, Beatriz e eu gostamos de ir ao lago. Então, se fizer sentido quando você substitui por ao, né? Então, está correto. Quando você coloca uma palavra masculina, certo? Outra dica também que as pessoas usam é quando você coloca assim, gostamos de ir à praia. Então, quem vai a e volta da, crase a. Então, se eu vou à praia e volto da praia, então tem crase, né? Ó, vou à praia e volto da praia, né? Se eu coloco o da e faz sentido, então tem crase, certo? Então, são 2 dicas aí que as pessoas gostam de utilizar, né, para saber quando tem crase. Mas é importante que você conheça as regrinhas de crase, certo? O item C. Aconteceu muitas festas no ano passado. Então, aqui é aconteceram, né? Ó, aconteceram muitas festas no ano passado. Muitas festas aconteceram. Você tem que concordar aí o plural, certo? O item D. Os sapatos pretos que combinavam com seus vestidos. Aqui, ó, combinavam, né? Ó, tem que concordar, plural, né? Os sapatos que combinavam. E o item E, tem muito barulho nessa festa. Aqui ele colocou o acentozinho, né, diferencial. Você tem que ter cuidado, quando ele tiver acento é plural e quando não tiver é singular. Então, no caso aqui seria, ó,
tem muito barulho nessa festa sem esse acento. Ó, nessa festa tem muito barulho, tá no singular. Se fosse nessas festas, né, aí seria plural. Nessas festas tem muito barulho. Aí sim teria o acento circunflexo, certo? Então, o nosso gabarito de fato é o item B. Próxima questão. No texto, o sujeito elíptico das formas verbais levemos e devemos corresponde a. Então, o que é o sujeito elíptico, né? O sujeito elíptico é a mesma coisa que o sujeito oculto. É aquele sujeito que não está explícito na frase, mas você consegue identificar qual é. Então, eu trouxe aqui a conjugação, né? A questão pediu os verbos, deixa eu voltar aqui, os verbos levemos e devemos, linhas 5 e 7. Eles estão bem aqui, ó, levemos e devemos. Né? Então, conjugando, nós temos aqui o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo aqui. E aqui o presente do indicativo. Então, o levemos está aqui, ó, que nós levemos e que nós devemos. Então, aqui você tem que saber conjugar o verbo, né? Pelo menos no presente, que é o basicão de conjugação. Então, aqui, ó, isso irá requerer que nós levemos. E aqui, ó, nós devemos enfocar como nunca, né? Então, você tem que saber conjugação verbal. Mas o presente, a questão trouxe aqui o presente é o mais básico. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, você conjuga facinho. Então, nosso gabarito aqui é o item D, tá? Nós. Nós levemos, né? Ó, isso irá requerer que nós levemos e aqui nós devemos enfocar. Então, é isso, 10 questõezinhas aí da banca Sebrasp e aguardo você no próximo vídeo.